Oi gente, tudo bom? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vai ser de novo nesse formato aqui, gente. Peço desculpas porque olha a cara de cansada da pessoa, a voz, não tô nem com voz. Gente, alguns de vocês já estão sabendo, né? Mas acho que a maioria não tá. Caiu, né? Teve um problema na parede do meu escritório, que é onde eu guardo todas as minhas coisas, eu edito os meus vídeos, fica tudo lá. Minha estação de trabalho é lá, né? E, enfim, caiu um móvel meu pesadíssimo, onde fica tudo lá. Isso foi o quê? Sexta-feira da semana retrasada, gente. Só que eu não tive tempo de lidar com isso até hoje, tá? E arrebentou tudo. Arrebentou tudo. Tudo. Inclusive rede elétrica, arrebentou tudo, tá? E eu tive que ir levando. Enquanto eu tinha atendimento, enquanto eu tinha... Nossa, gente, trabalheira, vocês têm noção. E aí eu só tive tempo pra começar a lidar com isso sexta-feira, agora, que passou, tá? E eu fiquei tendo sexta, sábado, domingo, fazendo, gente, montando móvel, desmontando móvel, arrumando parede, arrumando coisa, rearranjando livro, rearranjando coisa, tudo vocês pensarem, tá? Levantando muita poeira, por isso que eu tô assim, né? E assim, não é só, no meio das minhas coisas tem coisa de bicho, porque os gatos ficam em tudo quanto é lugar. E eles ainda ficam circulando no meio, né? Então dá um trabalhão. Fazendo essas coisas todo santo dia até às 6 da manhã, tá? E, pra variar, né? Eles me acordando já às 7. Aí eu coloco eles pra dormir comigo, só que eles não dormem. Aí eles ficam 7, principalmente Jatobá, né? Porque precisa de ajuda. 7, 8, 9, 10, 11. Aí fica o tempo inteiro me acordando, então eu não dormia. Então, estou muito cansada, exausta. Ainda falta terminar de arrumar algumas coisas, tá? Mas é o tal negócio. Não posso me dar ao luxo. Por isso que eu tentei arrumar o mais rápido possível. Tô com as mãos tudo machucadas. Por isso que o vídeo tá sendo nesse formato também. Porque eu ainda nem consegui terminar de instalar o computador. Eu tenho muita coisa, gente. Tenho muita parafernália. Inclusive eu tô com encomenda parada, porque eu tenho que editar a encomenda. Encomenda não dá pra mandar nesse formato, né? Tive que desmarcar. Como é que fala? Desmarcar atendimento. Não marquei atendimento ainda. Tô sumida por um monte de gente me mandando mensagem. Eu ainda não consegui responder, porque nem olhei celular, gente. Enfim, tá? Só pra explicar pra vocês por que eu tô sumida. Porque realmente eu tive que lidar com o inesperado, pra variar, né? Porque esse ano tá bastante. Isso eu já falei pra vocês, né? Sempre no meu caso envolve mundo físico. Sempre mundo físico. Enfim. Mas vamos que vamos. Por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Porque preciso, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer vídeos... Não ia ser de leitura semanal, eu ia falar de momentos. E é por isso também, gente, que eu não consegui fazer pra vocês ainda vídeo de leitura de pilha, tá? Porque eu tô com uma demanda energética de fazer um específico pra vocês, que quando eu anunciei pra vocês eu já falei, tem um aqui que tá falando pra mim pra eu fazer. Não consegui, tá? Porque deixa eu nem como. E outra, né? Até aqui... Tá impossível de eu mexer, porque a minha mesa tá... Por isso que eu tô com a câmera mais perto. Tem uma pilha de coisa improvisada, porque eu tive que rearrumar um monte de coisa de cristal, porque, pra variar, eles não cooperam. A Zuzu começou a derrubar todos os meus cristais. Vou pegar uma bendita de uma cigarra. Já é a 5ª vez que ela faz isso, eu vou ter que arranjar um jeito de desmontar esse altar, que eu tenho um altar aqui do lado só de quartzo com ametista. Não posso mais ter, porque ela cismou com esse lugar. Eu tenho um tempão que ela tá cismada com esse lugar. Enfim, que ela gosta de deitar lá,
Só que ela gosta de deitar em cima dos cristais e vem bicho, ela fica cavucando, enfim, tá destruindo tudo. O Jatobá agora que sossegou, porque ele pegou um calango desse tamanho que está morto agora. Ele sossegou porque o calango morreu, tá? Então, tá o caos aqui, gente. Tá o caos. Tô falando pra vocês, tá o caos. Eu não surto porque, assim, já passei dessa fase. Eu simplesmente entreguei a Deus, tá? E essa é um pouco a energia do momento. Entregar a Deus, tá? Tô falando sério, gente. Por quê? Eu vim fazer o vídeo pra vocês hoje, dia 13 de outubro. E hoje nós temos uma coisa muito importante acontecendo, tá? A vantagem de gravar pelo Instagram também é que ele é tão curtinho, a compressão, né? Que eu já consigo colocar no mesmo dia que eu gravo. Hoje, meu querido e amado Plutãozinho, sim, porque eu amo esse planeta, gente, apesar das pessoas não gostarem, que estava retrógrado. Se eu não me engano, gente, ele tá retrógrado desde... Deixa eu olhar aqui no Efemérides. Eu acho que ele tava retrógrado desde o ano passado. Aliás, em vez de olhar na Efemérides online, eu vou olhar na impressa, que é mais fácil pra minha organização aqui. Que tá tão... Como eu não vou poder editar, né? Daí a gente tá em outubro, tá? Tá vendo? Não tô nem mais sabendo quando que a gente tá. Aliás, não é desde o ano passado, não. Acho que foi em abril, não foi? Não, abril, maio. 3 de maio ele ficou em retrogradação, tá? Aliás, 4 de maio ele entrou em retrogradação. E hoje ele entra em movimento direto, tá? E se eu não me engano, ele fica retrógrado de novo só em maio do ano que vem, que é de Plutão. 2026. É isso mesmo. Dia 6 de maio de 2026, tá? Que ele volta a ficar retrógrado. Então, gente, por que isso é importante? Já falei pra vocês, Plutão, ele é como se fosse um grande gigante adormecido. Quando ele mexe, os movimentos dele são muito importantes a gente prestar atenção, porque ele causa muita coisa no coletivo, individualmente, mas ele causa muita coisa interna, tá? Porque Plutão é como se fossem os movimentos de placa tectônica da nossa psique. É isso que é Plutão pra mim. Já usei essas metáforas pra vocês. Então as placas tectônicas são aqueles negócios que a gente nunca sente parado, nunca sente movimentar, né? Tá sempre ali, parece que tá parado, mas movimenta bem pouquinho. Mas aí a hora que decide fazer um movimento brusco, pá, a gente sente bastante, tá? É tipo Plutão. Não é nem só a gente, todo mundo sente, né? O planeta inteiro sente e causa grandes mudanças permanentes, físicas inclusive, visíveis. Por isso que eu uso essa analogia com Plutão, tá? E Plutão, esta movimentação direta de Plutão eu tô achando muito importante, tá? Essa de 2025. Porque outubro a gente tá tendo muita coisa acontecendo. Já falei pra vocês, esse ano está sendo um ano maravilhoso, né? Mas esse mês de outubro a gente tá tendo muita coisa acontecendo também, tá? E esse movimento direto de Plutão, ele faz parte de uma cadeia de eventos que tem a ver com de novo, aquela coisa que eu tô falando aqui há algum tempo, a obrigação da gente mudar e expandir, crescer para um novo paradigma individual e coletivo, espiritual, tá? E aí eu vou chegar lá mais pra frente. A gente tem muitas coisas conversando essa semana, tá? Mas, de novo, outubro inteiro tem muita coisa acontecendo. Mas
No momento que eu tô gravando esse vídeo, Plutão ainda está retrógrado. Ele tá começando a dar uma acelerada para movimento direto, tá? Aliás, ele já tá acelerando para ir pro movimento direto, né? Mas ele já tá quase virando. Ele vai entrar em movimento direto perto de meia-noite, tá? Perto de meia-noite. Então, entre hoje e amanhã, entre dia 13 e 14, é que ele vai para movimento direto. Porém, contudo, todavia, quem que entra, inclusive daqui a 5 minutinhos. Que 5? 10 minutinhos que eu tô gravando o vídeo. Ou seja, daqui a pouquinho. Quem que entra hoje em Libra? Inclusive é o regente de Libra. Vênus, gente. E aí, a hora que Vênus entra em Libra, tá? Então eu já considero que Vênus está em Libra hoje. Vênus entrando em Libra, automaticamente, ela já começa a conversar. Primeiro que ela está em domicílio, né? Ela adora. Mas automaticamente ela começa a fazer vários aspectos, a conversar com vários planetas importantes. E um deles é Plutão, tá? Ela começa a fazer um trígono, um grande trígono com esse Plutão em Aquário, que tá a 1 grau de Aquário, tá? E que daqui a algumas horas já vai para movimento direto. E também, gente, ela faz um trígono fechando com quem tá conjunto em Gêmeos no outro signo de ar, Sedna e Urano, que tá retrógrado ainda, tá? Os dois estão retrógrados, na verdade. Então, Sedna tá 0 graus e Urano tá... Não, é o contrário. Urano tá 0 grau e Sedna tá 1 grau, tá? De Gêmeos, tá? Então, esse grande trígono de ar que começa a acontecer, tem a ver com essa expansão da nossa tomada de consciência para a mudança que a gente precisa fazer. E que mudança é essa? De novo, mudança rumo à nossa... A mudança que a gente, interna e também externa, que a gente está falando de Plutão, é coletivo, né? Que a nossa psique vai precisar fazer. E que tem a ver com um acordar espiritual muito grande, uma tomada de consciência, porque tem Sedna e Urano na jogada, eu já falei tudo isso pra vocês. Onde a gente tem que ser o mais autêntico possível, porque Plutão tá em Aquário, tá? Pra tomar as rédeas do nosso papel no coletivo, para saber quem a gente é no coletivo, porque de novo a gente veio aqui para ser uma coisa específica no coletivo, a gente é uma peça única criada para servir o coletivo. Então essa tomada de consciência disso tudo, daquilo tudo que eu já tô falando há um tempo, tá? E Plutão, a gente tá forçando essa mudança. Plutão não quer saber, ele tá forçando tudo, ele indo para movimento direto é assim, ó, vocês já estão prontos para essa próxima etapa. Até agora, em retrogradação, eu tava te dando uma colher de chá para vocês refletirem e tal. Agora não. Agora vocês já sabem, né? Então tá. Então vamos pro próximo passo. Pá. Vamos para as próximas mudanças necessárias. Pá. Vamos para as próximas movimentações. Pá. Inclusive, com Vênus ali na jogada, tá? Tudo isso se torna muito pessoal pra gente, que, de novo, Vênus é um planeta individual, né? E Vênus entrando em Libra traz aquele tom que a gente já veio trabalhando muito, principalmente nos últimos eclipses de Áries e Libra, do eixo Áries e Libra, que é o eixo da identidade, né? Que eu falo, que é o eu e o nós, que trabalhou isso muito na gente. Essa Vênus, com os valores retrabalhados, conversando com esse Plutão e com essa Sedna e com esse Urano, com essa tomada de consciência, sabendo que essa mudança que a gente precisa fazer agora, né, essa Vênus em Libra traz pra gente essa nova noção de harmonia nos relacionamentos, tá? Que a gente já adquiriu. Como que eu quero me relacionar de agora pra frente?
como que essas dinâmicas relacionais funcionam de agora para frente. O que eu aceito, o que eu não aceito, com o que eu interajo, com o que eu não interajo. Então, a forma como a gente costumava equilibrar, distribuir energia em relacionamentos, a gente já... essa Vênus, ela já está trazendo. E aí, de novo, essa questão relacional não é só da gente com outras pessoas, é inclusive da gente com a gente mesmo, tá? Então, tudo isso está em jogo para essa nova mudança. Como a gente tem um grande trígono de ar acontecendo, gente, é muito importante, toda vez que a gente tem muito elemento ar acontecendo, é muito importante a gente trabalhar com esse elemento, tá? E ar é o elemento do pensamento, da fala, de novo, da troca e das interações. Se vocês estiverem tendo muitos insights, muitas ideias, qualquer coisa que estiver vindo, anota, desenha, fala, desabafa, interage, tá? De alguma forma, porque se essa energia fica muito reprimida, é como se fosse um balão que a gente vai... E é por isso que essa tendência que as pessoas têm, quando elas sentem que tem muita movimentação acontecendo, tem muito elemento ar ali, muita cobrança acontecendo, e Plutão ali vai ser essa cobrança, tá? As pessoas tendem a ficar ansiosas, neuróticas, perdidas, tá? Então, cuidado, por isso que eu tô falando. Esse elemento ar é legal a gente saber trabalhar com ele. E aí, um pouco de astrologia mais profundo para quem entende e se interessa, tá? Plutão saindo desse movimento retrógrado dos 3 primeiros graus, 0, 1 e 2 graus, né? Se você tem, aí já tô falando um pouco mais de trânsito, tá? Se você tem algum planeta pessoal em 0, 1 e 2 graus de algum signo fixo, que é Aquário, Touro, Leão ou... Como eu falei? Aquário, Touro, Leão ou Escorpião, tá? Se você tem algum planeta entre 0, 1 e 2 graus desses signos, tá? Qualquer planeta que seja, isso significa que os temas trabalhados naquele planeta, tá? Sofreram uma morte e agora vão renascer, tá? Tá tendo um renascimento daqueles temas. Você venceu, né? Digamos assim, você venceu o karma psicológico que precisava daquele tema. De novo, só se você tem planeta, se você não tem, gente, ignora essa parte, mas uma coisa de trânsito para quem se interessa, tá? E se você tem planetas, agora nos próximos graus, né? 3, 4 e 5 desses mesmos signos, tá? Aquário, Touro, Leão e Escorpião. Plutão agora vai aspectar esses planetas, tá? O que vai mostrar que a área que tem a ver com esse planeta, tá? O tema desse planeta vai ser mexido, vai precisar passar por uma grande transformação, tá? Vai precisar passar por uma grande transformação nesses próximos tempos. E que próximos tempos, gente? Acabei de falar. Plutão vai voltar a ficar retrógrado em maio do ano que vem, tá? E aí depois é que ele passa para movimento direto, bem mais para frente, mais pro fim do ano. Então, vai ser um ano, até o ano que vem todinho, trabalhando essas energias, tá? Mas, de novo, só se você tiver essas coisas, tá? Então tá, essa é a parte de ar. Eu tô tentando fazer esse vídeo o mais rápido, fácil e prático possível, porque é muita coisa acontecendo, gente. Segunda coisa, eu tô com a mandala aqui aberta pra não esquecer, gente, porque minha cabeça já tá tantando. E que nem eu falo, esse vídeo aqui não tem como eu editar do Instagram. Então, complicado. A gente tem também, a hora que Vênus entra em Libra, tá?
ela automaticamente ela faz uma oposição, tá? Com uma oposição com Quirón em Áries, tá? Quirón não, gente, desculpa, Netuno. Ela faz uma oposição com Netuno em Áries, tá? E por que que isso é importante? Netuno tá a 0 grau de Áries e Netuno está retrógrado, tá? No dia, acho que é dia 22. A gente tá quando? Outubro. Netuno vai voltar para Peixes. Tá. Netuno vai voltar para Peixes, onde ele é domiciliado. Um dia antes, dia 21, a gente tem a lua nova em Libra. Olha o tanto de coisa, sabe? Subindo uma em cima da outra, se linkando. Então a lua vai estar conjunta com o sol nesse dia, em Libra, tá? Vênus vai estar em Libra, fazendo oposição com o Netuno, que acaba de voltar para o signo dele em Peixes. Trazendo esse último mergulho em águas piscianas, tá? E entrando em proximidade com Saturno, que já tá também retrógrado, mas Saturno já tá em Peixes há um tempo. O que que isso quer dizer, gente? Outubro, por isso que eu falo, outubro e novembro, na verdade o fim do ano inteiro, tá? Mas principalmente outubro e novembro, por isso que eu falei que não vão ser meses fáceis. São meses, é a última dissolução da gente, tá? É a última dissolução pela qual a gente precisa passar. Para que a gente ouça e desenvolva esse caminho espiritual. Tá me vindo o Dharma, tá? Para que a gente trilhe o nosso verdadeiro Dharma. Porque esse Netuno, eu falei, né? Quando o Netuno ficou conjunto com Saturno e tava indo para Áries, eu falei, isso daí tá querendo construir o nosso verdadeiro caminho. Do ponto de vista espiritual. O que a gente veio fazer de verdade, tá? Só que antes disso, tem algumas coisinhas que precisam ser dissolvidas. Eles voltando para Peixes, é como se a gente fosse, né? Foi pra Áries, tarará, e fala assim, opa, mas tem algumas coisinhas que ainda não precisa limpar direitinho para realmente conseguir ir, tá? Outubro e novembro, gente, é esse último mergulho para as profundezas, pra gente ser honesto com a gente mesmo, tá? Do ponto de vista espiritual, relacional, porque tem Vênus aí em Libra no meio, porque eu já falei, o ser humano é um ser relacional, e de novo, relacional não é só uns com os outros, é principalmente a nossa relação, e como tem Netuno aí na jogada, com o nosso lado espiritual. É a gente com a vida com V maiúsculo. E isso envolve até nossas práticas espirituais, tá? Se a gente está sendo honesto mesmo, se a gente está feliz com como a gente vive a vida, a gente com a natureza. E por que eu falo isso? A gente também está tendo, aí vou para outra parte, para uma terceira parte importante, um grande trígono de água que começa a se formar essa semana também. Então essa semana a gente está tendo muito começa a se formar, tá? Grandes trígonos, esse de ar e um grande trígono de água também, que vai levar a gente por outubro inteiro e novembro inteiro também. Então essa hora da dissolução, gente, muito importante, tá? Muito importante. É uma tomada de consciência de como a gente vive a vida, sendo honesto com os nossos sentimentos, tá? Por quê? A gente tá com Júpiter, e no dia que eu tô gravando isso, a Lua tá em Câncer, conjunta com esse
Júpiter em Câncer, tá? Júpiter tá a 23 graus de Câncer, 23, 24 graus de Câncer. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, a Lua tá conjunta ali com Júpiter, dando mais força ainda para isso, mas ela já vai correr, né? Mas por que isso é importante? Bem no dia, de novo, que Plutão tá retrógrado, passa para o movimento direto, que Vênus vai para Libra, essa Lua tá em Câncer conjunto com esse Júpiter, tá? Isso é muito importante. Esse Júpiter em Câncer, ele tá fazendo uma quadratura, tá? Com Quirón em Áries. Com Quirón em Áries. E Quirón tá conjunto com Éris em Áries já há tempo. Mas eu não vou falar de Éris aqui, que Éris é planeta anão, enfim, muito... Esse Quirón, gente, em Áries, há muito tempo ele já tá falando das nossas feridas, né? Das nossas feridas com relação a esse medo de ser autêntico, né? Essa necessidade de ser autêntico. Que quando a gente não tá com medo, né? Que é o lado guerreiro de Áries, a gente começa a enfrentar e ter um fogo interno de então eu vou, sabe? Então eu quero. Agora, quando tá com medo, né? Essa ferida vai se manifestar com um lado bélico ariano. De fazer tudo do meu jeito, na base da força, da conquista, que é o que as pessoas antigamente faziam, né? A custa de tudo, é o egoísmo de todos, não me interessa, sai da frente. Só que essa quadratura de Júpiter em Câncer, falando com esse Quirón em Áries, tá mostrando pra gente que tem todas essas coisas acontecendo, né, esse despertar da consciência e tal, tem uma cura, tem um processo de cura ali dentro da gente acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, de novo, a gente tem um grande potencial de cura ali acontecendo. Desde que, e aí entra o trígono de água, a gente dê suporte às nossas emoções. Por quê? De novo, Júpiter está em Câncer, né? Trazendo esse acolhimento para as nossas emoções e dando a certeza de que a gente está procurando nutrir a gente mesmo, tá? Finalmente ouvindo as nossas necessidades emocionais. Só que este Júpiter vai fazer um trígono daqui a pouco, ele já está fazendo com Saturno, tá? Ele já está fazendo com Saturno, que está em Peixes. E é um trígono lindo, gente, entre Saturno e Júpiter. Que os dois, já falei, são o freio e o acelerador, de como a gente, o ritmo com o qual a gente que dita a nossa vida na astrologia. Então, ali está mostrando que esse processo de cura, a gente está tendo um suporte. É importante a gente ter um suporte emocional, mas não é qualquer suporte emocional. É um suporte emocional que é espiritual também, porque tem Peixes no meio. E principalmente, a gente precisa dar esse suporte, mas não é só Peixes, é Saturno em Peixes, que eu falei. E daqui a pouco quem está entrando ali? Netuno. Saturno em Peixes é essa dissolução necessária, tá? Para seguir o nosso caminho espiritual com esse Netuno que está encontrando ali daqui a pouco. Então, essa dissolução, que parece que, meu Deus, ainda vou precisar de me dissolver mais um pouco, mas não tenha medo. Você está tendo suporte. Desde que você tenha um suporte emocional, vai ocorrer tudo bem. Vai ser, na verdade, um processo de cura necessário. E quem vai dar esse suporte emocional para você? Você mesmo. É esse Júpiter em Câncer. Se você não se nutrir, ninguém vai. Tenha fé em você mesmo. Tá? Tenha fé em você mesmo.
E aí vem uma parte, a última parte do trígono, é do grande trígono, porque a gente tem vários trígonos e tem do grande trígono de água. Câncer com peixes, e aí a gente tá faltando quem? Escorpião, que é o último signo de água. Essa semana a gente tem um encontro que, de novo, vai ser carregado até o fim desse processo, tá? De Mercúrio com Marte. Tá? Mercúrio com Marte, que é ao contrário do que muitos astrólogos apocalípticos ficam pregando por aí. Porque Mercúrio com Marte deixa a gente super bélico, deixa a gente língua solta, deixa a gente com... Não é nem língua solta, né? Deixa a gente com a língua bélica mesmo. A pessoa fica com a língua violenta, digamos assim. A pessoa fica brava, fala tudo que vem lá das profundezas. Gente, de novo, isso é astrologia... Eu ia falar astrologia lixo, mas é astrologia lixo. É astrologia fatídica, astrologia de sombra, astrologia rasa, que é tudo que Escorpião não é. E de novo, é uma astrologia de quem não tem fé. E não, eu trabalho com astrologia evolutiva. É uma astrologia de gente que não acredita em evolução, tá? E que não trabalha com a parte psicológica das coisas. Sim, a pessoa pode ter esse potencial de ficar assim? Pode. Mas isso é o potencial momentâneo, de novo, raso, de momento. Gente, astrologia de momento. Eu não vivo astrologia de momento. Meu negócio é astrologia de vida, kármica, conectada com a vida. O que esse encontro de Marte com Mercúrio traz pra gente? Mercúrio é a mente, lembra? Comunicação. Gente, a nossa coragem, tá? E a nossa consciência dos nossos processos internos mais profundos, que é Escorpião. É a gente ter muita consciência de tudo o que está acontecendo lá nas profundezas dos nossos desejos, das nossas vontades, que Marte é aquela energia que quer sair, tá? E, gente, essa honestidade com essa reconfiguração da nossa vida em torno da ideia. E de novo, lembra que Vênus está ali em Libra, com essa coisa de relacionamento. O que é a gente tendo uma consciência maior e redefinindo a ideia de intimidade na nossa vida de uma forma verdadeira. Lá nas profundezas, tá? E por que eu falo isso, gente? As nossas interações de agora pra frente, elas vão ter que ser muito cruas, muito verdadeiras, porque tá pedindo autenticidade nossa. E isso exige um nível de vulnerabilidade muito grande, de intimidade muito grande, tá? E ao contrário do que muitas pessoas pensam... eu começo a ficar emocionada, gente. Porque ao contrário do que a astrologia... De novo, astrologia lixo, astrologia rasa, astrologia popular prega... prega que Escorpião é o signo do mistério. Eles são todos misteriosos, eles são ocultos. Escorpião é assim quando está na sombra, para se defender. Para se defender. Porque sabe o quanto é sensível. Porque Escorpião é um signo de água, muito intuitivo e profundo. Eu vivo brincando com vocês falando que Escorpião adora um esgoto, né? Adora ver tudo que ninguém gosta de ver. Porque Escorpião é o signo do mistério, não é porque gosta de ser misterioso. Escorpião adora revelar as coisas. Então, na verdade, Escorpião, todo mundo que tem uma energia muito escorpiônica, e quem tem uma natureza Escorpião, quem tem Sol em Escorpião, gente, Sol, tá? Principalmente. Mas quem tem muito Escorpião no mapa, enfim, quem tem uma natureza escorpiônica,
Escorpião é um signo que, na verdade, deseja essa coisa do cru e nu, deseja revelar todas as camadas e não deixar nada encoberto, tá? Então, na verdade, porque Escorpião deseja se fundir com a vida, se fundir emocionalmente com as coisas. Por isso que Escorpião é o signo da intensidade. Então, quando Escorpião tá misterioso, tá assim, tá assado, é porque ele tá se protegendo, ele está com medo, tá? É uma energia de medo. Na verdade, o Escorpião, ele gosta de tudo às claras. Ele não gosta de esconder nada. Nada. É por isso que uma traição para Escorpião é muito forte, porque quando ele chegou no ponto de vulnerabilidade de se colocar todo ali e acontece alguma coisa, nossa, dói muito. Então, o que esta clareza está pedindo pra gente, tá? Esse Mercúrio com Marte tá trazendo pra gente essa clareza, gente, de redefinir o que é intimidade pra gente, tá? O que é intimidade. E ao contrário, de novo, do que a astrologia lixo prega, e não é só astrologia, né? Lixo. A vida, principalmente os tempos modernos, com a cultura e a mídia, principalmente a mídia, gente, criação de conteúdo. E não é só a mídia e criação de conteúdo, né? Os serviços, tudo que vendem pra gente tentaram enfiar no inconsciente coletivo que intimidade é sexo, né, nas pessoas. Intimidade é sexo. E intimidade não é isso. Intimidade não é sexo. Intimidade é você se fundir na energia do outro. É essa coisa telepática. Você pode ter, e é isso que esse grande trígono de água está pedindo, inclusive, porque tem Netuno aí no meio, tem muito peixes aí no meio. É você, eu tô ficando emocionada. É você se fundir com a vida. O que significa você se fundir com a vida? É você ter essa intimidade com a natureza, ter essa intimidade com um serzinho. O que é você tá ali com alguma coisa, espiritualmente falando. Eu, inclusive, tive essa conversa com a minha mãe outro dia, que é uma coisa que a humanidade e o mundo moderno perdeu. Por que que as coisas são tão feias? Por que que as coisas são tão feias hoje em dia? Feias mesmo do ponto de vista estético. E a gente vai em museu, a gente vai em cidades antigas e fala assim, nossa, que lindo esse poste todo trabalhado no rococó, sabe? Aí vai lá, uma estação de trem, sabe? Uma estação de trem é toda, uau, toda linda. De novo, trabalhado no rococó. Aí você vai hoje numa estação de trem moderna, um troço horroroso, sabe? Um troço horroroso. Todo de metal, quadrado. Maior exemplo disso pra mim da vida moderna é o ar-condicionado, sabe? Super prático, resfria, tem a função dele, mas a cidade tá tomada daquelas caixas horrorosas que só tem função. O mundo moderno, ele perdeu esse lado espiritual das coisas, tá? Essa intimidade espiritual com a vida. Assim, não, o que é? Eu quero função. Qual que é a função? É só pegar trem, ir pro trabalho e voltar, então vai ser isso. Não precisa de decoração rococó, não precisa. No máximo uma pichação com um negócio político ali tá ótimo. Sabe? Vai só resfriar e pronto, acabou. Então, gente, antigamente as pessoas, elas não tinham isso, sabe? Elas não tinham isso. A pessoa vai andar de trem, é uma experiência.
É esse respeito, de novo, é você ter essa noção de que o divino está presente em tudo, a cada momento, em todas as coisas do dia a dia. É você trazer o divino. Essa é a função da estética. Porque um bom... Que tecnologia, gente? Computador, luz, tarará, tarará. Porque você parar pra pensar, o trem era uma tecnologia antiga. Luciana, porque os trens hoje em dia são feitos, sei lá, de ímã magnético que flutua. É diferente, tá? Tecnologia muda, tecnologia evolui. Tecnologia muda o tempo inteiro, tá? Tecnologia vai, se perde. Uma boa estética, gente, um bom design, uma boa estética é eterno. E por quê? Porque não tá falando de função, tá falando de conexão. Fala com algo maior, é diferente. Falta isso na nossa vida. E é isso que a gente está tentando resgatar com esse grande trígono de água, tá? Então sim, é redefinir a intimidade com outras pessoas. Pode ser, sim, redefinir o que é intimidade sexual, sim, mas é mais do que isso, vocês estão entendendo? É ter essa crueza com a vida, é se fundir emocionalmente com a vida e com você mesmo, de uma forma muito íntima e consciente. E por causa disso, porque de novo, nós estamos num período de dissolução, gente, da gente mesmo, para uma grande transformação que está chamando a gente. E é por isso que é muito bom esse Vênus, essa Vênus, que ela é benida, essa Vênus está começando, tá entrando, né, em Libra agora, suavizando, antes de Plutão ir para movimento direto, meio que suavizando esse movimento, tá? Pra gente não chegar logo de cara com vamos para a próxima etapa, não, ela tá suavizando um pouco o impacto de uma forma muito amorosa, porque a respeito disso é a gente tornar as coisas mais fluidas, mais leves numa energia feminina. E, de novo, porque esse grande trígono de água até o fim do ano estará pedindo pra gente uma coisa que é muito difícil na sociedade moderna. Eu diria quase que impossível, sendo uma pessoa que tem muita água no mapa. Quem tem muita água no mapa sabe disso já naturalmente. Mas, na verdade, a gente, nenhum dos arquétipos foram feitos para ser dessa forma. Mas alguns arquétipos se adaptam melhor a esse tipo de energia. Água não é um deles, tá? A sociedade moderna exige que a gente seja pontual, produza o tempo todo como se a gente fosse máquina, como se a gente não fosse seres orgânicos, com emoções, com espiritualidade, com desejos, com, de novo, uma consciência superior. Aquele negócio, se eu não estiver produzindo, se eu não estiver fazendo, se eu não estiver, sabe, eu não tenho valor, eu não presto e eu não tô fazendo nada. Eu tô perdendo vida, tempo é dinheiro, sabe? Eu sou um inútil, um vagabundo. Se não tá acontecendo, então por que não tá acontecendo? Sabe? Se eu não tô vendo, não é palpável, quédio, ai meu Deus, minha vida tá um lixo, não tá acontecendo. A sociedade prega isso da gente. É o martelinho, né? Trabalha, faz. E não necessariamente, gente, é trabalho, tá? É ser produtivo o tempo inteiro. Que às vezes a pessoa não trabalha, não tem emprego, mas tem que ser produtiva o tempo inteiro. E o que é ser produtivo? Não sei. Porque às vezes a pessoa não... De novo, às vezes a pessoa não trabalha, às vezes é um estudante, às vezes é uma criança. Mas tem que ser produtiva. Tem que estar ali o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Essa energia de estar lá o tempo inteiro fazendo alguma coisa e não se escutando.
de agora até o fim do ano, principalmente outubro e novembro, que são meses de dissolução, tá? Este grande trígono de água está pedindo para que a gente... vou voltar para aquele Júpiter em Câncer. O que vai dar suporte pra gente, essa dinâmica de Júpiter e Saturno? O que vai dar suporte pra gente? A gente saber ouvir e respeitar as nossas emoções mais íntimas, mais profundas. E respeitar o nosso ritmo. Sociedade. E de novo, elemento água é um elemento fluido. É a gente se permitir ser fluido segundo as nossas emoções. Porque tem dia, gente, que eu não tô afim. Tem dia que eu não tô conseguindo levantar da cama. Porque eu fico emocionada. Porque, de novo, né, eu sou muito empática. Eu sinto o que tá acontecendo no coletivo. Tem muita gente passando por transformação muito grande. Muito pesada, muito difícil. Todo mundo, na verdade. A gente tá dando saltos quânticos, gente. E a gente não tá... Eu tô até aqui com dificuldade de respirar. Porque a gente não tá tendo tempo de respirar. Tem gente que sente que tá se afogando. Que tá sufocada. Que não tem tempo de respirar. As emoções, gente. As emoções. Não tem. É uma coisa acontecendo atrás da outra. E a vida pedindo, olha, vai no seu ritmo. Hoje você não dá conta. Fique em casa. Mas eu não posso, porque não tenho como. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar, sabe, ganhar meu salário, tá? Então vai, mas vai mais devagarzinho. Mas eu não posso, porque, meu Deus, o meu chefe vai pisar na minha cabeça. Tá difícil, gente. Tá difícil. Então, quando der, se permita. Quando der, se permita. E se permita, gente, se precisar desmontar. Desmonta. Passar o dia inteiro deitado na cama. Passa. Porque vocês têm passado por muita coisa durante muito tempo. E coisa profunda e que não é fácil. E essa última dissolução é a mais difícil. Eu sempre uso a analogia da forma, quando a gente vai assando coisa, vai ficando aquelas crochinhas. Aquelas crochinhas chatas, a gente lava a forma e tal. Mas sempre fica uma coisinha. Aquelas crochinhas chatas, gente, são as mais difíceis de tirar. São as menorzinhas, mas as mais difíceis. Então essa última dissolução... Até quando a gente tá trabalhando com química, com dissolução, essas coisas, né? As últimas, geralmente, ficam os elementos mais pesados ali. A gente tem que usar coisa mais pesada. Tem que trabalhar com reações mais complexas. Então vai exigir mais energia, vai pesar mais. Num momento em que vocês estão com menos energia. Por isso tem muita gente quase desistindo. E por que eu fico assim? Este momento do ano, já falei pra vocês, é um momento muito difícil. Principalmente quando o Sol entra em Escorpião. Que as feridas e transformações, a gente entra naquele momento de Sol bem interno, tá? De energia nua e crua. Que tudo vem. E as pessoas ficam muito mais sensíveis. Tá? Muito mais sensíveis, muita gente não dá conta e ficam mais sensíveis em todos os sentidos, até mediunicamente, porque é um momento do ano em que os véus estão mais finos do que o normal. Vocês já devem estar começando a sentir, inclusive, porque começa umas 2 semanas antes do Sol ir, tá? Pelo menos pra mim. Por isso que a gente tem finados no começo de novembro, o Halloween, enfim. Todas as culturas do mundo, nessa época, comemoram os mortos. Porque essa passagem dos véus fica mais fina, sim, gente. Quem é sensível, sente. A mediunidade de vocês deve estar nas alturas. Por isso que Escorpião é um signo que é dessa época, que é ligado à intuição, à sensibilidade. Por causa disso, tá? Então, tem muita...
suscetibilidade também, gente, a ataque espiritual, não vou mentir. Que você tá num negócio de energia baixa e cansada e não sei o que lá, e vibrando um desespero, um cansaço. Aí vem quem? Desiste mesmo, amigo. Desiste mesmo. Não é pra você, não. Complicado, gente. Por isso que eu fico preocupada, tá? Aí, ó. Acabou? Vênus acabou de entrar em Libra. 00. 00 de Libra. Tá? Fazendo posição perfeitinha aqui, ó. Com o Netuno. Eu olhei porque fez plink. Meu mapa mudou, tá vendo? Então é isso, gente. Tá? E a Lua andou um pouquinho, então colou mais com Júpiter. A Lilith também tá em Escorpião ainda. Então essas coisas das profundezas estão muito fortes. Tá? Tão muito fortes. Mas esse compromisso espiritual é muito maior. Que a gente também tem muita coisa espiritual vindo, né? Já falei. Não só essas coisas, mas a gente há um tempo também ainda tá com Vesta em Sagitário, Juno em Sagitário. Não vou ficar falando dos outros planetas, mas presta atenção, gente, tá? A gente tá vivendo um momento muito importante. Muito, muito importante. Mas para dar suporte para vocês vão ter que ouvir e saber respeitar a fluidez emocional de vocês, o fluxo emocional. Não vai ser fácil, porque a sociedade não deixa, não permite. Tá? E, de novo, se precisar fazer qualquer coisa mais artística para ajudar, mas me vem muito, gente, principalmente descansar. Tá? Descansar. Porque tem muita sombra sendo trabalhada. Plutão, eu falei num vídeo que eu gravei pra vocês, Plutão é um planeta que ele, quando ele mexe, ele faz as coisas, né? Quando ele tem os movimentos dele. Plutão é um planeta muito forte, é um planeta de poder, né? Desse tamanhozinho, mas, né? Eu falo Plutão é tipo um... Meu Deus, acabou a energia, tá vendo? Acabei de falar. Aí, ó. É tipo um chumbinho. Tá vendo? Tá acabando tudo aqui. Pequeno, denso, pesado, tá? E que faz muito estrago. Então, gente, saibam, explodiu, acho que um interruptor aí na rua. Saibam descansar, porque toma muita energia, tá? Vou ter que arrumar aqui as coisas, pelo visto. Falou, valeu, gente. Até a próxima, tá?